Madre Teresa de Calcutá, uma figura emblemática de compaixão e serviço aos necessitados, construiu uma imagem de santidade e dedicação inabalável durante sua vida. Sua ordem, as Missionárias da Caridade, ganhou reconhecimento mundial por seu trabalho com os pobres e doentes em Calcutá, e sua devoção ao serviço dos mais desfavorecidos levou a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e, eventualmente, a canonização como santa pela Igreja Católica em 2016. No entanto, uma nova perspectiva sobre Madre Teresa emergiu após a divulgação de correspondências pessoais e diários que revelaram uma faceta inquietante de sua vida interior. Durante os últimos anos de sua vida, Madre Teresa lutou com uma crise espiritual profunda. Seus escritos pessoais, que vieram à tona após sua morte em 1997, mostram um contraste perturbador com a imagem pública de fé inabalável que ela projetava. Ela descrevia sentimentos de vazio espiritual e uma sensação de ausência de Deus que permeavam sua vida, criando uma dicotomia entre sua exterioridade de serviço altruísta e seu estado interior de dúvida e desolação. Essas revelações, publicadas em livros e estudos sobre sua vida, pintam um quadro de uma mulher que, apesar de sua dedicação exemplar aos pobres, vivia um tormento espiritual intenso. As cartas de Madre Teresa, muitas vezes cheias de angústia e questionamento, refletem uma luta constante com a sensação de abandono por Deus, uma batalha que ela não revelou abertamente ao público. Esses escritos sugerem que, por trás da fachada de firmeza espiritual e devoção, havia uma realidade de dúvida e desamparo, que contrasta com a imagem de certeza e fé que ela mantinha em público. Esse lado oculto de sua experiência espiritual não apenas desafia a percepção convencional de sua santidade, mas também levanta questões sobre a autenticidade de sua devoção e a natureza do sofrimento espiritual. Além das complexidades de sua vida espiritual, a obra de Madre Teresa enfrentou críticas significativas ao longo dos anos. As condições em que os pacientes eram tratados nas casas dirigidas por suas missionárias da caridade foram frequentemente questionadas, e houve acusações de conversões forçadas e práticas de atendimento questionáveis. Esses aspectos contribuíram para uma visão mais crítica de sua missão e levantaram debates sobre a eficácia e ética de suas abordagens. Portanto, o segredo revelado por Madre Teresa sobre sua própria crise de fé adiciona uma nova camada de complexidade à sua história. Embora sua vida seja marcada por um serviço notável aos pobres e doentes, a descoberta de suas dúvidas e angústias espirituais oferece uma visão mais nuançada de sua experiência humana e espiritual. A figura de Madre Teresa, agora vista sob uma luz diferente, torna-se um símbolo de uma profunda luta interna, desafiando a simplicidade da imagem de santidade que ela sempre representou. Madre Teresa de Calcutá, amplamente venerada por sua dedicação aos pobres e doentes, construiu uma imagem de santidade e fé inabalável ao longo de sua vida. Ela se tornou sinônimo de compaixão e altruísmo, recebendo o reconhecimento global e a veneração de milhões. No entanto, essa imagem pública contrastava fortemente com as lutas internas que ela enfrentou, especialmente em relação à sua fé e à existência de Deus. Durante décadas, Madre Teresa dedicou sua vida ao serviço dos mais necessitados em Calcutá através da ordem que fundou, as Missionárias da Caridade. Sua missão era clara, em aliviar o sofrimento e proporcionar dignidade aos que eram marginalizados pela sociedade. Seu trabalho a levou a ser uma figura de referência em questões humanitárias e espirituais, e sua vida foi marcada por um aparente compromisso total com sua fé. Contudo, o que muitos não sabiam é que, por trás dessa fachada de certeza espiritual, Madre Teresa travava uma batalha interna profunda e constante. Nos últimos anos de sua vida, e após sua morte, suas cartas e diários pessoais foram revelados ao público, expondo uma luta dolorosa com dúvidas existenciais e uma sensação persistente de desamparo espiritual. Estas comunicações pessoais revelam que, apesar de seu exterior de devoção e confiança em Deus, ela frequentemente experimentava um sentimento de abandono divino. Madre Teresa descrevia em suas cartas uma crise de fé, uma sensação de que Deus estava distante e inaudível. Ela se via imersa em um vazio espiritual, sentindo que suas orações e esforços eram, de alguma forma, em vão. Esse conflito interno de Madre Teresa gerou uma percepção contraditória da sua verdadeira experiência espiritual. Ela relatava uma sensação de desolação que contrastava com a imagem pública de uma vida dedicada exclusivamente ao serviço divino. Esta batalha com a dúvida e o sofrimento espiritual lançava uma sombra sobre a narrativa tradicional de sua santidade e devoção inabalável. A aparente discrepância entre sua vida de serviço e suas lutas internas complicou a compreensão de sua fé, mostrando uma dimensão humana mais complexa e menos idealizada. Apesar de sua imagem de total fidelidade e confiança em Deus, as revelações sobre as dúvidas que Madre Teresa enfrentou destacam uma realidade muito mais ambígua. Sua vida de serviço foi marcada por uma profunda angústia espiritual, revelando uma mulher que, mesmo em seu imenso sofrimento e dúvida, continuou a cumprir sua missão com dedicação e amor.
Esse contraste entre sua vida pública e suas lutas privadas oferece uma visão mais completa e complexa da figura de Madre Teresa, desafiando as percepções simplistas sobre sua santidade e fé. Em suas cartas privadas, Madre Teresa de Calcutá revelou um lado de sua vida espiritual que contrastava profundamente com a imagem pública de devoção e santidade que ela projetava. Apesar de sua dedicação ostensiva ao serviço dos pobres e doentes, Madre Teresa enfrentava um vazio espiritual profundo e uma sensação persistente de estar distante de Deus, uma realidade que estava oculta para o público e que emergiu apenas após sua morte. Através das correspondências privadas e dos diários que foram divulgados, fica evidente que Madre Teresa carregava um peso emocional significativo. Em suas cartas, ela expressava uma angústia constante e uma sensação de abandono divino. Aquelas palavras íntimas revelam uma crise de fé que se estendia por muitos anos, uma sensação de que Deus estava distante e inacessível, o que contrastava fortemente com sua imagem pública de fé inabalável. Madre Teresa frequentemente descrevia um sentimento de desolação e de falta de conexão espiritual, uma sensação de que suas orações não eram respondidas e que sua missão estava sendo realizada em um vácuo de presença divina. Esse vazio espiritual não era apenas um momento passageiro de dúvida, mas uma experiência prolongada e dolorosa que acompanhava sua vida de serviço. Apesar de sua entrega total ao cuidado dos necessitados, ela lutava com um senso de desamparo espiritual que a acompanhava dia após dia. Esse contraste entre sua vida de serviço visível e suas lutas internas revela uma dimensão mais complexa de sua experiência espiritual. Enquanto o mundo a via como um símbolo de pureza e devoção, suas cartas privadas mostram que a realidade de sua vida espiritual era marcada por um profundo sofrimento e uma sensação de separação de Deus. Essa discrepância entre a percepção pública e a realidade privada oferece uma visão mais completa da figura de Madre Teresa, destacando a complexidade de sua jornada espiritual e a profundidade de suas dúvidas, mesmo enquanto ela continuava a realizar seu trabalho com um compromisso admirável. A fundadora das Missionárias da Caridade, Madre Teresa de Calcutá, enfrentou diversas críticas ao longo de sua vida e após sua morte, relacionadas a vários aspectos de seu trabalho. Apesar da imagem pública de devoção e caridade que ela cultivava, a qualidade do atendimento em suas instituições foi questionada por muitos. Críticos apontaram que as condições nos lares e hospitais dirigidos por suas ordens muitas vezes eram inadequadas, com falta de recursos, equipamentos e cuidados médicos apropriados. As críticas se concentravam no fato de que os pacientes eram frequentemente tratados com um mínimo de conforto, e as instalações eram muitas vezes descritas como precárias. Além das preocupações com a qualidade do atendimento, houve acusações de que Madre Teresa e suas missionárias da caridade praticavam conversões forçadas, uma alegação que levantou sérias questões sobre a ética de suas atividades. Críticos sugeriram que a organização tinha um propósito de converter os doentes e necessitados ao cristianismo, muitas vezes associando a assistência à evangelização. Estas acusações foram particularmente controversas, dado que a própria Madre Teresa era conhecida por sua ênfase na espiritualidade e na fé como parte de seu trabalho, o que alimentou especulações sobre a verdadeira motivação por trás de seu serviço. Essas críticas trouxeram à tona debates intensos sobre o impacto e a ética do trabalho de Madre Teresa, contrastando com a veneração que ela recebia de seus apoiadores e da imprensa. A análise crítica das condições em que os atendidos nas instituições viviam, bem como das práticas de conversão alegadas, colocou em evidência uma complexidade maior por trás da imagem pública de altruísmo e pureza associada à Madre Teresa. Apesar das controvérsias que marcaram sua vida e trabalho, Madre Teresa de Calcutá recebeu reconhecimento internacional significativo que consolidou sua posição como uma figura icônica da caridade e do altruísmo. O prêmio mais prestigioso que ela recebeu foi o Prêmio Nobel da Paz, concedido em 1979, um reconhecimento de sua dedicação ao alívio do sofrimento dos mais necessitados. A entrega deste prêmio destacou o impacto global de suas ações e seu trabalho com os pobres e enfermos em Calcutá, solidificando sua imagem de uma figura que transcendia fronteiras e inspirava compaixão. O reconhecimento internacional continuou a se manifestar ao longo das décadas seguintes, culminando na canonização de Madre Teresa como santa pela Igreja Católica. Em 2016, durante o pontificado do Papa Francisco, ela foi oficialmente canonizada em uma cerimônia que refletiu a profunda reverência que muitos ainda sentiam por ela. A canonização reconheceu oficialmente sua santidade e sua vida dedicada ao serviço dos mais necessitados, apesar das críticas e controvérsias que cercavam seu trabalho. O processo de canonização envolveu a avaliação de suas virtudes e feitos, incluindo a verificação de milagres atribuídos à sua intercessão, o que ajudou a consolidar sua posição como uma figura sagrada na tradição católica. Este reconhecimento oficial pela Igreja Católica serviu para reforçar sua imagem de santa e altruísta, mesmo diante das discussões sobre as práticas e a gestão das instituições que ela fundou. Assim, o reconhecimento internacional que Madre Teresa recebeu, tanto através do Prêmio Nobel da Paz quanto da canonização, destaca uma complexidade na percepção pública de seu legado.
Enquanto algumas críticas permanecem, o reconhecimento formal de suas contribuições e o impacto global de seu trabalho são um testamento da influência duradoura que ela teve na promoção da caridade e da compaixão. Nos últimos dias de sua vida, Madre Teresa de Calcutá revelou uma faceta de sua existência que estava profundamente oculta sob sua imagem pública de devoção e trabalho altruísta. Conhecida mundialmente por sua dedicação aos pobres e enfermos e por sua aparente santidade, ela enfrentava, em seu íntimo, uma profunda insatisfação e uma desconexão espiritual que contrastavam dramaticamente com a figura de devoção que projetava para o mundo. Essa revelação veio à tona após sua morte, quando suas cartas privadas e escritos pessoais foram divulgados, oferecendo um vislumbre íntimo de suas lutas internas. Apesar de sua vida dedicada ao serviço dos mais necessitados e sua notável presença pública como um símbolo de caridade e compaixão, Madre Teresa lutava com um sentimento de vazio espiritual que a acompanhava durante grande parte de sua vida. Ela descreveu um profundo sentimento de ausência de Deus, o que a fez questionar a própria fé e o propósito de seu trabalho. Esse aspecto de sua vida foi surpreendente para muitos, pois parecia incongruente com a imagem de fé inabalável que ela apresentava. A divulgação dessas cartas revelou uma Madre Teresa que, por trás da fachada de santidade e serviço, estava imersa em uma batalha interna com dúvidas espirituais e uma sensação de distância de Deus. Esse contraste entre sua vida pública e seus sentimentos privados levantou questões sobre a complexidade da experiência espiritual e a natureza da verdadeira devoção. O impacto dessas revelações foi profundo, pois elas desafiaram a percepção amplamente aceita de Madre Teresa como uma figura completamente iluminada e espiritualmente realizada. Em vez disso, revelaram uma mulher que, apesar de suas realizações extraordinárias e contribuição significativa para o bem-estar dos outros, enfrentava uma crise pessoal de fé e uma sensação de desconexão espiritual. Esse lado menos visível de sua vida oferece uma perspectiva mais complexa e humana sobre sua experiência e legado, sublinhando a tensão entre a imagem pública e a realidade interna que muitas figuras públicas enfrentam.